vocês estão? Bom, hoje nós vamos continuar o nosso livro de artes que nós estávamos estudando, lembram? Bom, então, se vocês estão com ele aí, ótimo. Se você ainda não está, vai lá pegar rapidinho, que eu espero vocês. E aí, pessoal, já pegaram o livro de vocês? Bom, abram lá na página 103, capítulo 16. A gente vai falar do teatro musical. Nossa, é mais um tipo de teatro, gente, que eu amo, adoro teatro musical, que mistura música, dança, enfim, é um teatro que ele é mais cantado do que falado, certo? Vamos conhecer um pouquinho? Bom, então logo na primeira página, nós temos aqui uma imagem, né, com 4 crianças, né, numa apresentação com figurinos, e elas estão com a boca aberta. Se a gente está falando de teatro musical, provavelmente elas estão cantando. Então vamos ver o que está escrito aqui nessa parte em verde? Que pessoas aparecem nessa fotografia? O que elas estão fazendo? Como elas estão vestidas? Então essa é a pergunta A. Pergunta B. Que diferenças e semelhanças você identifica entre a música e o teatro? Vocês acham que tem diferença? Vocês acham que música e teatro são completamente diferentes? Então anotem aí o que vocês acham. Bom, nós estamos no capítulo teatro musical. Será que tem a ver? Eu já dei a resposta para vocês, eu acredito que sim, tá? Então, aqui é uma apresentação numa escola, tá? Uma apresentação escolar de teatro em 2011 na Ucrânia, tá bom, gente? Então, nós temos vários tipos de referências na internet também. Então, depois vocês coloquem aí como atividade extra, pesquisem mesmo por curiosidade, coloquem lá, trechos de apresentação de teatro musical, para vocês entenderem como que funciona, como que é o teatro musical, certo? Se vocês já foram, ótimo. Então, relembrem a experiência que vocês tiveram, contem aí para quem está aí perto de vocês acompanhando a aula. Tá? Bom, vamos lá na próxima página. Então, aqui a gente vai continuar falando a respeito desse teatro musical, como surgiu, de onde ele veio, tá bom? Olha, a relação entre a encenação e música sempre foi muito forte. Então, a encenação é sua representação teatral. E a música também, tá bom? Então, a música cantada, até os efeitos sonoros que às vezes tem na peça, ou em peça, ou em filme, novela. Então, assim, a música, ela sempre foi muito forte para representar, sei lá, um drama, uma comédia, né? Algum efeito sonoro de suspense. Então, a música, ela sempre esteve muito forte em cenas teatrais, tá? Não só teatrais, mas como o exemplo que eu dei de filmes e novelas. Música e teatro estiveram juntos no teatro grego, nos autos medievais. Lembra que o teatro grego foi na Grécia onde surgiu o primeiro teatro que eu já passei para vocês? Então, assim, desde a antiguidade, gente, desde quando surgiu o teatro, a música ela sempre esteve muito forte, existia o coro, existiam alguns momentos que eram cantados, né? Então, a música ela sempre esteve muito presente, tá? Na comédia dell'arte, no teatro político do século XX, nos folguedos populares e em muitas produções contemporâneas, como apresentada abaixo, tá? Então, aqui é um exemplo de teatro, tá? Então, olhem aqui a imagem, vocês têm aí também. Então, um exemplo de teatro musical. Ah, mas que teatro é esse? Daqui é um grupo folclórico, tá? Apresentado em Mercantia, que é um festival de artistas de rua, na cidade de Certaldo, na Itália, em 2019, tá? Então, como é um grupo de teatro de rua, foi encenado na rua, no local à noite, que a gente vê que tá escuro, né? Então, o teatro musical está presente em vários aspectos aí. Então, aqui a gente tem uma curiosidade. O teatro de revista brasileiro. No Brasil, o teatro musical ganhou espaço no século XIX. Naquela época, era conhecido como teatro de revista, pois um de seus objetivos era revisar de maneira crítica e cômica os últimos acontecimentos da semana ou do ano. Então, acabava sendo meio que um jornal, né? Um teatro que passava todas as notícias.
né? Mas naquela época tinha que tomar muito cuidado, porque teve uma época em que existiam algumas apresentações de teatro em que eram proibidas, né? Então, se falava de política, não podia. Então, vários momentos eram censurados, proibidos essas apresentações, tá? As dramaturgias desses espetáculos eram compostas por cenas que os atores e dramaturgos, quem escreve, tá, satirizavam os acontecimentos da época. O que é satirizavam? É como se estivessem debochando dos acontecimentos, colocando algo engraçado, sabe? Aqui é o retrato do escritor Arthur Azevedo na revista Almanac do Teatro, no Rio de Janeiro, em 1906. Mas quem foi Arthur Azevedo? Arthur Azevedo foi um dos nossos principais dramaturgos de teatro de revista. Então, ele foi um dos principais escritores que montava as cenas, os roteiros, né, que deixavam aquele acontecimento engraçado, tá bom? Então, vamos lá para a página 105. Outro exemplo de encenação em que a música tem um papel importante é a ópera, nascida no século XVI, tá? Essa linguagem, ela teve inspiração no teatro grego, tá vendo? Então, o teatro grego, ele foi o início. Então, de sempre, as pessoas sempre se inspiravam nas apresentações da antiguidade para trazer para o momento daquela época, tá? Ao tentar recriar esse antigo gênero teatral, os artistas e estudiosos como Jacopo Peri, em 1561 a 1636, então esse ano aqui é o ano que ele nasceu, o ano que ele faleceu, Otávio, e estudiosos como Otávio Renuccini, 1562 a 1621, e Vicenzo Galilei, de 1520 a 1591. Acabaram criando um novo gênero, tá? Que é o teatro de ópera, e aí a ópera ela se perdura até hoje, né? Com grandes atores, cantores, né, que tem aquele vozeirão. Geralmente as apresentações de ópera, elas são bem demoradas, né, então a gente já tem óperas aí de 6, 7 horas, né, com alguns intervalos. Então imagina como que fica a voz desses atores depois, tá bom? Então aqui a gente tem algumas imagens. Aqui é Cinderela Lala, apresentada pela companhia Le Plat du Jour, em 2015, tá? Não é uma companhia brasileira, então aqui é um musical também. E aqui é a cena de uma ópera, tá, gente? Que é apresentada por membros da Companhia Estatal de Ópera e Balé de Dnipro, na Ucrânia, em 2016. E ópera, geralmente, quando acontece algumas apresentações, é muita gente, né? Além das pessoas que participam da ópera, tem os atores também, então é uma equipe muito grande, tá bom? Mas é muito lindo de se assistir também, então vale a pena a gente ver alguns trechinhos, tá? Não precisa ver uma ópera inteira, mas peguem alguns trechos dessas referências que eu tô passando para vocês, coloquem na internet, pesquisem, tem tanta companhia legal, sabe, gente, para vocês terem como referência, conhecerem melhor em vídeo essas companhias, esses gêneros teatrais, tá bom? Bom, vamos continuar. Mas o interesse em investigar a relação entre a música e teatro não foi um aspecto exclusivo do passado. O século XX inteiro foi recheado de experiências teatrais e musicais. Às vezes, a música era utilizada como uma forma de salientar um ponto político sobre uma peça, como era o caso do teatro alemão de Bertold Brecht. No caso, 1898, em 1898 foi o ano que ele nasceu, e 1956, o ano que ele faleceu, tá? Outras vezes, ela era usada apenas como entretenimento, como é o caso de algumas produções estadunidenses, tá? Ao lado, você vê um exemplo desse tipo de teatro, a peça infantil, que é essa que eu já falei para vocês, que é Cinderela La La La, inspirada na história da Cinderela, do francês Charles Perrault, tá? Escrita no século XVII, tá bom? Então, aqui já traz para o universo infantil, tá bom? Então, aqui nós temos uma outra curiosidade, que a gente vai falar de uma outra companhia, tá bom? A voz. Tanto atores quanto cantores criam por meio de seus corpos e vozes. Isso significa que eles precisam atentar para a respiração, as tensões de seus músculos, a ressonância de sua voz em seu corpo e espaço, certo?
Ah, mas o que é ressonância? Propriedade de certos corpos de transmitir e amplificar. O que é ressonância? Ela vem de ressoar, né? Quando eu emito a minha voz, eu dou vários tipos de sons para elas. Então, através disso, eu preciso trabalhar, gente, várias partes do corpo para que minha voz não seja prejudicada. Então, nós temos a corda vocal. Então, assim, se eu uso a minha voz numa apresentação cantada ou até um cantor de uma forma indevida, usar essa voz de uma forma indevida, a gente pode machucar as nossas cordas vocais, que essas cordas vocais que nós temos aqui, elas que ajudam a gente a emitir som, porque muitas vezes a gente acaba ficando rouco, né? Porque às vezes a gente não cuida direito da voz, ou pega uma gripe, e aí fica com aquela dor de garganta. Então, assim, nós temos que cuidar muito bem da nossa voz enquanto fala, enquanto música, e principalmente esses atores que trabalham musical, certo? Por isso, além do conhecimento teatral, eles precisam conhecer elementos da música, como afinação, pulso e ritmo. Ah, então qualquer ator pode chegar lá no palco e fazer um teatro musical? Geralmente quem faz teatro musical, geralmente não, quem faz teatro musical os atores que fazem, eles cantam também. Então, eles têm uma facilidade em cantar. Existem alguns atores que não sabem cantar? Existem, gente. Existem também. Então, assim, não são todos que sabem cantar, que têm uma voz boa para o canto, né? Então, tudo exige treino, uma aula de canto, né? Eu acho que tudo que a gente for fazer exige treino, exige ensaio, certo? Então, o teatro musical, ele é muito delicado por conta disso, que você precisa saber usar a sua voz, principalmente quem trabalha em ópera. Assistam um trechinho de uma ópera para vocês verem o quanto é difícil aquele canto, chegar naquela entonação, chegar naquele tom de voz, tá bom? Então exige muito ensaio, muita técnica, muita paciência, muita persistência, certo? E muita vontade também, óbvio. Assim, esses artistas buscam treinar constantemente, tá vendo que é o que eu tô falando pra vocês? Pois assim passam a dominar os elementos que constituem a sua arte. Então, quanto mais treino, quanto mais ensaio nós tivermos, melhor a gente consegue fazer um trabalho de qualidade, tá bom? Então, aqui a gente tem a imagem, tá bom? De uma companhia de teatro, tá? São os artistas durante uma apresentação, é uma peça de teatro musical que aconteceu em Moscou, na Rússia, tá, gente? Olha só que legal. Bacana, né? Então, agora a gente vai para a página 107. Uma curiosidade também que vai levar a gente a fazer um trabalho prático dessa curiosidade, ó. Os músicos de Bremen, muitas obras literárias costumam ser adaptadas para o teatro musical. Este é o caso da história Os Músicos de Bremen, dos alemães Jacob Grimm e Wilhelm Grimm, eu acho que é assim que se fala, escrita no século XVIII. 15, 16, 17, 18. A história conta a difícil vida de 4 animais, um burro, um cachorro, um gato e um galo, que fogem dos maus tratos de seus donos. Enquanto viajam rumo à cidade de Bremen, encontram pelo caminho um lugar seguro para morar. Ao final da história, eles percebem a importância da união e do trabalho em equipe para enfrentar os desafios e conquistarem aquilo que desejavam, viver em liberdade, tá? Então, essa história, gente, dos músicos de Bremen apresenta alguns valores, tá? Muito importantes na nossa vida, como a justiça, a união, a solidariedade e a diversidade, né? Então, a gente fala da justiça no sentido de que eles não precisavam viver aqueles maus tratos a vida inteira. A gente fala da união, que é onde os 4 amigos, os 4 animais, que são de diferentes espécies, se unem e falam, não, a gente precisa de uma nova vida, a gente precisa encontrar um novo caminho. A gente fala da solidariedade, porque um se solidariza. Gente, tá difícil, porque cada animal, eles se sentem compaixão um pelo outro. E da diversidade, porque a gente fala aqui de espécies de animais diferentes que se unem para encontrar
aí a liberdade e a felicidade, ao invés de ficar sofrendo maus tratos, que infelizmente acontece em alguns lugares, né? Algumas pessoas acabam maltratando os animais. Então, só lembrando que esses irmãos, né, que é o Jacob Green e o Amen Green, eles são os irmãos Green, né? Alguns já conhecem, outros não, mas eles adaptaram alguns contos, né, infantis, porque esses contos infantis existem várias versões, tá bom? E essa história aqui, ela é uma das versões dos Saltimbancos. Os Saltimbancos, eu vou deixar escrito aqui, e eu gostaria que vocês pesquisassem essa história, tá? Os músicos de Bremen, os Saltimbancos, e vissem a diferença entre elas, entre essas duas histórias, tá bom? Porque a gente vai encenar. E na música do na história dos Saltimbancos, a gente tem uma música que é bem conhecida. Infelizmente, eu não posso colocar aqui por conta de direitos autorais, tá bom? O que é direitos autorais? É quando essa música, ela pertence a uma pessoa, tá bom? Existem várias versões dessa música, mas quem canta é o Chico Buarque. E eu não posso colocar por conta disso, porque a música é dele, então ele precisa me dar esse direito. Mas a Tia Maiara não tem contato direto com ele, né? Então pesquisem essa música, porque eu quero que vocês decorem ela para montar uma apresentação dessa música, certo? Mas como que nós vamos montar a apresentação? Olha só a parte prática. Lá no final do nosso livro, nós temos um material complementar, que é um cenário e os 4 personagens da história, tá bom? Então, eu quero que vocês vão lá no final, na parte do material complementar, vocês vão destacar os cenários, tá bom? E destacar o cenário e os personagens. E a única coisa que nós vamos usar é cola e palitinhos, tá bom? Pra vocês colarem aqui nos personagens, estão vendo, ó? Então, vocês vão usar para vocês colarem no personagem e montar a apresentação de vocês, tá? Então, vocês podem usar palito de sorvete, palito de churrasco, qualquer palitinho que vocês tenham aí. Lembra que se vocês forem usar palito de churrasco, cortem as pontinhas, tá bom? E aí, depois de cortado, eu quero que vocês pesquisem essa história. Lembra, o teatro que eu for montar precisa ser dessa história? Não. Lembra que no começo do livro eu falei um pouquinho que existem esses 4 personagens e eles sofriam maus tratos e eles decidem sair e ter a liberdade deles, né? Procurar em busca da liberdade, porque onde eles estavam vivendo, eles não estavam bem. Então, vocês podem, a partir desse roteiro, dessa base, dessa história, vocês podem criar a história de vocês com este cenário que nós temos aqui no final do livro. Combinado? Bom quinto ano. E aí, já destacaram o material de vocês? Eu já destaquei o meu, olha só. Então, aqui eu tenho os 4 animais da minha peça, da minha apresentação, tá? Na verdade, deixa eu montar uma peça, porque lembra que peça eu falo que é uma coisa extensa? A gente vai montar uma esquete teatral, tá? Que é uma história menor, uma historinha mais curta, tá? Então, aqui nós temos os 4 animais. Eu usei palito de sorvete que eu tinha em casa, tá bom? Então, vocês podem colar ou vocês podem colocar uma fita adesiva, tá vendo? Ó, como eu coloquei aqui, ó, eu coloquei fita adesiva aqui atrás, nos 3 personagens, tá bom? E o meu cenário, eu destaquei, essa parte de baixo, ela é dobradinha, tá? Olha o que eu coloquei atrás também, tá? Deixa eu deixar aqui, ó. Eu coloquei estes palitos, pra quê? Pra quando eu colocar em algum lugar, esses palitos, eles conseguirem apoiar, tá? Numa mesa, tudo bem? E aí, eu consegui, né, montar o meu cenário. Então, eu posso fazer o palito assim, né, aqui, ou eu posso colar o palitinho aqui em cima, porque se eu colar aqui em cima, agora que eu vi, se eu colar em cima, ó, vai mostrar melhor o personagem aqui, tá bom? Mas aí vocês façam da forma de vocês, tá? Não esqueçam de pesquisar os Saltimbancos,
que é a história teatral que eu contei pra vocês, tá bom? E vai falar um pouquinho desse resumo dessa história que eu quero que vocês montem, que vocês façam, tá? E a música, porque querendo ou não, um teatro musical também. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um pedacinho assim, ó. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, felino não reconhecerás. Já ouviram? Pois é. Então pesquisem essa música aí na internet e se divirtam. Eu quero que vocês criem, recriem, imaginem, usem a criatividade de vocês, que eu sei que vocês têm de sobra. Viu, quinto ano? Bom, e eu fico por aqui. Um beijo virtual da Tia Mayara. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não esqueçam de fazer, tá bom? Se vocês quiserem postar nas redes sociais um pedacinho da apresentação que vocês forem fazer, eu vou adorar, tá bom? E um beijo novamente e até a próxima aula. Tchau, tchau, gente!